Bom dia, Gabriel, tá por aí? Bom dia, professor. Tudo certo? Sim, Vocês receberam o aviso da Andrea dizendo da aula de hoje? eu recebi no Delta, No mas eu não Dell? sei se todo mundo viu. Na planilha não tinha a sua aula. Pois é, normalmente que dia que vocês recebem essa planilha? É no domingo, no final do domingo. Aham. Final de semana normalmente eu não consigo colocar tempo naquela planilha. Mas beleza, vamos ver quem aparece hoje. A gente faz uma revisão dos últimos conteúdos. Professor, Pode falar? em sociologia, nós vamos estudar os contratualistas? Não, não, não está previsto não. Em geral, é mais filosofia isso aí. Não sei direito como é que se organiza o conteúdo da filosofia, mas não é comum na sociologia, não. Ô, Gabriel, Sim, você é o Gabriel do primeiro ano ou do segundo? do segundo. Essa aula aqui, ela é para o primeiro ano, a do segundo ano é às 8. Tá um pouco cedo ainda. Quando você fez essa pergunta que eu me toquei. Ficou 7h15 o horário no aviso, não? No aviso estava escrito que era 7h15. Ai, droga. Hum, desculpa. Tá mesmo. É porque eu sempre acordo cedo, aí Aham. Não, mas a hora de vocês era para ser às 8. Desculpa, Gabriel. Se você puder participar às 8, que aí o primeiro ano vai começar a entrar agora. tá bom. Foi mal. Até mais tarde, se puder.
Bom dia, Maísa e Daniel. Vamos dar mais uns minutinhos e aí a gente começa, ver se entra mais alguém. Vamos lá, então. Estão por aí, Maísa e Daniel? Estou sozinho aqui. E aí, Pode Daniel, indicar. beleza? Maísa tá me ouvindo também? Bom dia, professor. Bom dia, como vocês estão? Eu tô bem. Ótimo. Eu também tô bem. Ótimo também. Vamos lá. A aula de hoje pensei nela como uma revisão mesmo das últimas 3 aulas, onde eu vim falando de marxismo. A ideia era ter mais gente, né? Mas vou deixar gravada, quem quiser pode assistir depois. E nós estamos estudando os clássicos da sociologia, né? Estudamos o Durkheim e aí começamos a estudar o Marx. E antes de entrar mesmo nos conceitos do Marx, eu gravei uma aula para vocês sobre marxismo e família. Vocês assistiram essa aula? Só para eu saber o quanto eu repito ou não das coisas que eu já disse. Sim, eu assisti. Eu acho que ainda não vi não, professor. Marxismo e família, não? Foi o seguinte, nessa aula eu tentava mostrar como o marxismo, enquanto um movimento, né, uma corrente de pensamento no mundo, ele é inimigo da estrutura das famílias, como a gente conhece hoje. Então, isso pode ser observado, por exemplo, principalmente em algumas obras que o Karl Marx, escreveu junto com seu amigo Friedrich Engels. E aí o Engels, né, nessas obras, ele coloca, né, que a fonte das desigualdades no mundo, a fonte das desigualdades na sociedade, é a família, mais ainda do que a propriedade. Mas vamos rebobinar um pouco mais, né? Professor, tô meio perdido.
estou entendendo o que você está falando. Seguinte, dentro do estudo dos fundadores da sociologia, nós temos o Karl Marx. Karl Marx é daí que vem o nome marxismo, né? Karl Marx, dentre os três, Durkheim, Marx e Weber, o Marx é o mais influente, é o que exerce mais influências nos nossos dias. Então, olhando para a nossa sociedade atual, o Marx, ele influenciou decisivamente na forma como a nossa sociedade está organizada. Oi, Atis, bom dia, já está me escutando aí? Já. Atis, deu um probleminha no horário. O horário que está previsto para o segundo ano é às 8 e não às 7h15. Então, se você puder entrar novamente daqui meia hora, eu te agradeço. Beleza, pode deixar. Obrigado. Até já. Até. Então, o Marx ele é extremamente influente, ou melhor dizendo, as ideias do Marx são extremamente influentes nos nossos dias, né? Basta observar, por exemplo, os partidos políticos que guardam seus ensinamentos nos próprios estatutos e então implementá-los na sociedade, né? Que no Brasil nós temos Partido Socialista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, nós temos o próprio Partido dos Trabalhadores, que recebe influências do Marx também, e outros, não são os únicos. Então, o marxismo é muito influente na nossa sociedade. E uma das maiores influências que o marxismo exerce é sobre a estrutura das famílias. O marxismo, ele se propõe a destruir as famílias, pois acredita que assim poderá derrubar o sistema atual e fundar uma nova sociedade. Esse é o grande objetivo do marxismo, né? Do socialismo, como é mais conhecido, né? É derrubar a sociedade para que uma nova sociedade igualitária, uma sociedade justa, surja no lugar dela. E para isso é necessário retirar do jogo, né? Desestruturar a família, pois o Marx e o Engels pensavam o seguinte: as desigualdades que nós temos, desigualdades entre os poderosos e os menos poderosos, né, e os não poderosos, entre os opressores e os oprimidos, que são as coisas com as quais eles não concordavam na sociedade e queriam mudar, essas coisas elas começam lá na família. Então, a opressão, segundo o Marx e o Engels, ela começa na família. Então, o pai oprime os filhos, o marido oprime a esposa e assim por diante. E essas desigualdades que começam na família, elas se refletem na sociedade. Então, isso é o que defende o socialismo, isso é o que defende o marxismo. Então, a primeira aula que eu dei sobre o Marx foi para tentar traçar esta linha, para que ficasse clara para vocês como as famílias elas estão sendo atacadas, né? Estamos nesse processo de tentativa de destruição das famílias. Então, como podemos perceber isso? E aí foi o exemplo que eu citei também naquele vídeo, dos divórcios. Basta observar como o número de divórcios cresceu imensamente nos últimos anos, nas últimas décadas. Se nós olhamos para os nossos avós e para os nossos tio-avós, né, os irmãos e irmãs dos seus avós, nós podemos perceber que um número pequeno deles se divorciou ou se separou do marido ou da esposa, né? Mas se nós olhamos para a geração dos nossos pais, e aqui até me coloco não tão longe da idade de vocês, né? Se olhamos para uma geração seguinte, para a geração que vem depois dos nossos avós e tios-avós, nós podemos perceber um número de divórcios muito maior. Então, espero que não seja o caso de vocês, mas é comum encontrar jovens de entre 20 e 30 anos, entre 15 e 30 anos, para abarcar nós, né? Eu e vocês, né? É muito comum encontrar jovens de entre 15 e 30 anos cujos pais são divorciados, mas é muito menos comum encontrar jovens de entre 15 e 30 anos cujos avós são divorciados. Então, existe um movimento de desestruturação das famílias em curso, né? E isso é fruto do marxismo, isso é uma influência do pensamento marxista que se estende até os nossos dias de hoje.
Bom, então essa foi a primeira aula, foi uma aula introdutória sobre o marxismo, né, sobre Karl Marx. E aí depois, nas 2 aulas seguintes, eu continuei sobre os principais conceitos dele, os principais conceitos do Marx, que são materialismo, histórico, dialético, ou seja, materialismo, história e dialética. E aí, ainda sobre a família, ou sobre esses conceitos também, que são as 2 aulas anteriores, né? O Marxismo e Família foi há 3 aulas atrás, e as 2 aulas atrás eu falei sobre materialismo histórico e dialético. E aí queria ver de vocês, se vocês assistiram essas aulas, se conseguiram compreender algo do que eu disse nas videoaulas, enfim, queria escutar um pouco de vocês, se está funcionando, se não está, o que vocês estão achando? Tranquilo, professor. Materialismo histórico dialético, deu para entender, Maísa? Aham, consegui entender. E Daniel e Anne conseguiram assistir essas aulas passadas? Chegaram a vê-las? Bom dia, professor. Bom dia. Assisti duas. A primeira eu entendi e assisti outra, só que a outra eu não tô lembrando qual que foi. Camille, seu áudio travou bastante. Você assistiu, mas não está lembrando? Foi o que deu para entender. Mas não sei se foi realmente isso que você falou. Tá dando para escutar? Repete aí, por favor. Vamos ver se melhora o áudio. Eu assisti a primeira. Ah, a primeira, certo. Giovana. Giovana, você é a Giovana do primeiro ano ou a Giovana do... Não lembro a outra. Beleza, Camille. Giovana, você é a Giovana do primeiro ano ou do segundo? Do primeiro. Ah, então ótimo, seja bem-vinda. É que teve um probleminha com o horário aqui do segundo ano. Bom, eu estou fazendo um resumo, uma revisão, melhor dizendo, das 3 últimas aulas, né? Onde gravei os vídeos para vocês falando sobre o Karl Marx. E aí falei um pouco de como é a relação do marxismo com a família, do socialismo com a família, né? De inimigos, de tentar destruí-las. E aí, agora a gente pode entrar um pouco mais nos conceitos mais teóricos, mais difíceis do Karl Marx, né? Que são os conceitos de materialismo, história e dialética. E aí, Maísa, que está lembrando melhor das aulas, se puder me ajudar, né? Para não ficar só eu falando também, e a Anne também, do que ela se lembra da aula que viu, será que vocês conseguem resgatar algo dos vídeos sobre o que é materialismo? Nadinha? Cri, 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 cri. Bom, vou repetir então, basicamente, o que eu falei na aula, né? Então, o marxismo, o Marx, ele passou praticamente a vida inteira estudando, ele tinha por profissão o jornalismo, mas ele pouco fez como jornalista, né? O grande trabalho da vida do Marx foi se dedicar aos estudos, né? Ele estudava e escrevia livros. Mas, tanto na época dele quanto na nossa, isso não dá muito dinheiro, né? Não é o suficiente para sustentar uma família. Então, a família do Marx, ela passou bastante dificuldade financeiramente falando, né? Ele, enquanto pessoa, não foi capaz, enquanto homem, enquanto pai de família, não foi capaz de sustentar bem a própria família. Mas deixou uma obra vasta, deixou muitos livros escritos, né? Marx estudou durante muitos anos para produzir os seus livros. E ele embasou a sua teoria em 3 conceitos principais. O primeiro deles é o materialismo. E o que seria o materialismo? Materialismo vem de matéria. Materialismo vem de matéria. Inclusive, já que vocês tiveram dificuldade para
para lembrar, deixa eu tentar colocar umas imagens aqui que vai facilitar um pouquinho. Materialismo, então, é uma corrente filosófica que baseia tudo o que existe ou tudo o que vale a pena ser estudado na matéria. Então, resumidamente, para o Marx, o que importa é o que pode ser percebido pelos nossos sentidos. Aquilo que está além dos nossos sentidos, ou seja, aquilo que está além do mundo material, pouco importa, ou não existe ou não importa para uma pesquisa científica, né? Então é isso que o Marx defende, ele é um materialista. O grande problema do materialismo é que isso exclui a possibilidade e a própria existência do mundo espiritual, dos seres sobrenaturais, incluindo Deus. Então, aqueles que se adaptam, aqueles que aceitam o materialismo, eles são anti-Deus por excelência, né? O materialismo nega que a existência de Deus seja algo relevante. Então, deixa eu colocar umas fotos aqui para vocês. Apareceu aí? Imagem? Compartilhamento de tela? Aí, apareceu. Ah, beleza. Vocês estão me escutando bem ou tá travando? Às vezes aqui parece para mim que tá travando. Eu não tô escutando nada, professor. Enquanto eu falava alguns minutos atrás, ficou travando ou minha voz saía bem para você? Não, tava normal. Ah, então beleza. Vou seguir aqui. Então, esse aqui é o Marx, esse gordinho, barbudinho. Parece um pouco um vô, né? Mas parece simpático, mas os danos que ele causou ao mundo são incalculáveis. Então, esse aqui é o Marx, materialismo histórico dialético. E aí, o primeiro conceito dele, materialismo, é um modo de vida voltado completamente para os bens materiais e para os prazeres que eles proporcionam. Então, esse é o materialismo, nega a existência de Deus, nega a existência de um mundo sobrenatural. O problema disso é que Deus fica de fora do jogo, né? Então, coloquei essa imagem aqui para vocês para mostrar o que seria o pensamento materialista, né? Então, nós temos aqui basicamente terra, inferno e o céu aqui em cima. Então, o materialismo ele se dedica exclusivamente a esta parte do meio aqui. Só o que importa é o mundo material. Então, tanto a danação eterna quanto o paraíso, né, a eternidade com Deus, são negadas pelo materialismo. Então, dedica-se exclusivamente ao mundo material, ao mundo que pode ser percebido pelos nossos sentidos. Os 5 sentidos mesmo, vocês aprenderam lá, sei lá, na segunda série, lá com... não sei qual é o nome da professora da segunda série lá do saber, mas enfim, visão, audição, tato, olfato, paladar, aquilo que nós podemos perceber com os sentidos, este é o mundo real. Aquilo que está além dos nossos sentidos, o que não pode ser percebido pelos sentidos, deve ser desconsiderado. Então, esse é o materialismo. E aí, entro no conceito de história para o Marx. Alguém gostaria de se pronunciar sobre o que lembra da história no Marx? O que é que movimenta a história? Alguém lembra? Então, segundo o Marx, o que movimenta a história é a luta de classes. Mais uma expressão, né? Mais um conceito que ele traz. Embora eu não tenha falado, explicado com detalhes o que é a luta de classes, mas resumidamente é o seguinte: aquilo que faz a história se movimentar é o conflito entre os poderosos, entre os opressores e os oprimidos. Então, Marx ele faz uma análise de toda a história da humanidade e chega à seguinte conclusão: quando os oprimidos se revoltam contra os opressores, a história anda, a história vai para frente. Então, ele faz uma retrospectiva histórica, né? E volta lá na história antiga, lá em Grécia e Roma.
Então, que eram sociedades escravistas, né? Elas eram a produção delas era baseada nos escravos. Então, as plantações eram cultivadas por escravos, principalmente prisioneiros de guerra de outras nações que eram derrotadas e escravizadas. E aí, quando estes escravos, quando estes oprimidos se revoltam contra aqueles que os escravizavam, nós temos um movimento da história, nós temos a história andando para frente. E aí, este modelo escravista é superado e no lugar dele nasce o modelo feudal, onde nós temos novamente duas classes, os camponeses, que são explorados pela nobreza, que são os senhores feudais, os donos das terras. E aí o tempo passa, os séculos passam, esses plebeus vão crescendo em número, até que chega um momento que eles próprios se rebelam contra os opressores, que são os senhores feudais, que é a nobreza. Então, quando os camponeses se revoltam contra a nobreza, nós temos mais um movimento da história, nós temos mais um passo à frente, que é a superação do modelo feudal e o surgimento de um novo modelo, que o Marx chama de capitalismo, de modo de produção capitalista. E o que é que nós temos no capitalismo? Nós temos trabalhadores que recebem um salário dos seus patrões. E para o Marx, esta é a essência do capitalismo. Os patrões são aqueles que detêm o dinheiro, são aqueles que detêm os meios de produção, são aqueles que detêm o poder e, por isso, eles exploram os seus trabalhadores, os seus funcionários, os seus empregados, ou, na palavra que o Marx utiliza, o proletariado. Então, nós temos novamente, no capitalismo, duas classes. Os patrões, que formam a burguesia, e os trabalhadores, que formam o proletariado. E segundo essa lógica do Marx, chegará o momento em que os trabalhadores, o proletariado, vai se revoltar contra o seu patrão, contra os seus patrões, contra a burguesia. E quando isso acontecer, nós teremos um novo movimento da história. Quando isso acontecer, nós superaríamos o capitalismo para entrar no modo de produção socialista, do socialismo. Então, resumidamente, esta é a ideia de história do Marx. Esta é a parte de história em que ele acredita que acontecerá. Então, para o Marx, é uma questão de tempo até que os trabalhadores se revoltem contra os burgueses e tomem o poder. Quando isso acontecer, instalar-se-á uma ditadura do proletariado, né? Onde os trabalhadores é que vão mandar e não mais os patrões, os donos do dinheiro. Não preciso repetir novamente, mas quero que não compartilhe destas ideias, né? Para mim, o Marx errou profundamente na sua análise, não só para mim, longe disso, né? Quem sou eu para simplesmente discordar do Marx? Mas existem muitos outros teóricos que desmontam essas teses do marxismo. Então, essa perspectiva marxista de história, né? Através da luta de classes, a história ela vai avançando. E é por isso que os marxistas, por isso é que os socialistas tentam a todo custo provocar os conflitos na sociedade, pois, segundo esta lógica, quando você promove mais conflitos, esse passo histórico ele é adiantado. Então, é por isso que sempre os marxistas estão tentando jogar os trabalhadores, no caso, os sindicatos, por exemplo, contra os patrões, ou de uma forma mais apurada de luta de classes, né? Jogar as mulheres contra os homens, aí vem o feminismo, jogar uma geração contra a outra, né? E, enfim, sempre que é possível instigar um grupo contra outro, os marxistas o farão, pois isto para eles é o caminho que a história deve percorrer realmente. Então, o marxista, o socialista, de modo geral, ele promove, ele procura o conflito na sociedade, para chegar nessa sociedade igualitária que eles acreditam que será construída com a superação do capitalismo. E aí coloquei aqui uma caricatura, né? Um gordinho, né? Com um terno e gravata, simbolizando aí o patrão e um chicote na mão, numa caricatura bem marxista mesmo, né?
com seus trabalhadores mais esqueléticos, presos a correntes, trazendo sacos e mais sacos de dinheiro, depositando aos pés desse homem engravatado, né? Como se ele fosse o injusto da história, todo mundo está trabalhando exaustivamente para satisfazê-lo, né? Essa é a caricatura marxista, é isso que o marxismo entende que acontece na sociedade, essencialmente, né? Vários trabalhadores sustentando poucos empresários, poucos patrões. Bom, e além do materialismo histórico, nós temos também a dialética marxista. Esse é um conceito um pouco mais complicado. A dialética marxista entra bastante na filosofia, né? O Marx estudou muito a filosofia. E aí, o que seria a dialética? É esse processo aqui, ó. A dialética, nós temos uma tese, nós temos uma ideia, nós temos algo sobre o qual as pessoas vão pensar, refletir, agir, enfim. E para cada uma destas teses, para cada uma destas ideias, vai surgir uma antítese ou uma antitese, que é uma ideia contrária àquela. Então, para cada ideia surge uma ideia contrária. E aí o confronto, o embate entre essas duas ideias, a ideia, a tese e a antitese, né? A ideia e a contra-ideia, vai surgir uma nova ideia, uma síntese do conflito, da junção entre aquelas duas, né? O que tem de bom na tese, o que tem de bom na antítese, formam a síntese. Esta síntese, por si mesma, é uma nova tese, sobre a qual se vai opor-se uma nova antítese, e assim o mundo vai caminhando. Então, para colocar o exemplo lá da luta de classes, né, que eu estava utilizando, então, nós temos aqui como tese as classes sociais, né? Nós temos aqui os patrícios lá em Roma, não sei se vocês lembram desse nome das aulas de história com a professora Carla. Os patrícios eram a classe social dominante em Roma, né? Utilizando conceitos marxistas. E aí os patrícios são a tese. Surge uma antítese, que são os escravos. Os escravos são a antítese dos patrícios. E aí o confronto entre os patrícios e os escravos vai gerar a nobreza, os senhores feudais, sobre a qual se oporá uma nova classe, que é a classe dos plebeus, né, dos camponeses. Então, é assim que vai caminhando a humanidade, segundo a dialética marxista. E isso vale para as classes sociais, né, mas isso vale para qualquer outra coisa. Então, é por isso que os marxistas, eles não têm nenhum pudor, nenhuma vergonha de defender uma coisa e defender o seu contrário logo depois. Para quem já acompanhou algum tipo de debate ou discussão na internet sobre política, né? Em geral, aqueles que defendem, aqueles que são adeptos, né, das ideias socialistas, eles não têm nenhum problema em defender uma coisa e no post seguinte, no comentário seguinte, defender o contrário daquilo. É uma lógica dialética, uma dialética marxista, né? Onde as ideias elas vão se contrapondo para gerar novas ideias. Então, não tem problema, essencialmente, defender coisas contraditórias. Isso acontece muito nos debates com marxistas participando, né? Bom, a não ser que vocês tenham alguma pergunta, o que eu tinha para revisar da aula, né, era isso. Então, se alguém quiser colocar algo, dizer algo que não tenha ficado claro, que gostaria que eu repetisse, ou enfim, quaisquer outras dúvidas que vocês tenham, estou aberto, senão a gente encerra a aula daqui a pouquinho. Professor, tranquilo, sem dúvidas. Beleza. Agradeço. Na semana que vem nós ficamos... não, semana que vem é recesso escolar. Daqui 2 semanas, no dia 20 de outubro, nós ficamos com um trabalho avaliativo, então.
E aí vou repetir o aviso lá no Delta, né? Mas vocês já ficam avisados. Dia 20 de outubro, daqui 2 semanas, nós teremos o trabalho avaliativo desse trimestre, né? Vai ser sobre esses conceitos marxistas. Ainda não bolei exatamente como vai ser o trabalho, mas será uma aula reservada para ele. Talvez outro questionário no Google Forms, mas vou ver se eu faço algo um pouco diferente, para não ficar tão monótono. De qualquer forma, sendo questionário ou não, fica marcada a data de 20 de outubro para o trabalho avaliativo. Alguém mais tem algo a pronunciar? Bom, então fiquem com Deus e nos vemos por aí, nos vemos nas próximas aulas. Aproveitem o recesso da semana que vem e até a próxima.